Vamos dizer assim, arco e ângulo. Vamos primeiro imaginar o seguinte. Peguei uma circunferência qualquer e vou marcar dois pontos nela. Um ponto A e um ponto P. Vamos traçar o raio desses dois pontos A e P. Então, olha lá, o raio vindo pelo centro, né? A definição de raio, né? Sai do centro e vai a qualquer ponto da circunferência. Vocês notaram que esses dois pontos A e P, eles determinaram aqui, ó, o ponto A e o ponto P, determinaram um arco, que eu vou denotá-lo como AP e esse arquinho aqui em cima, né? Bom, observe uma curiosidade. Esse arco AP e esses dois raios aqui determinou uma região na circunferência. Só por curiosidade, essa região aqui, ó, azul que está piscando, nós chamamos isso aqui de setor circular, tá? E esse setor circular aqui, né, esse determinado por esse arco e esses dois raios, determinou aqui um ângulo que eu estou chamando de ângulo alfa, tá? Esse ângulo alfa está subentendido por esse arco e esses dois raios que estão aqui, tá bom? Bom, então nós tiramos a conclusão que cada arco corresponde a um ângulo central, tá? Cada arco da circunferência corresponde a um ângulo central, tá? E mais, a medida, eu vou falar daqui a pouco, né, como medir um ângulo, medir um arco, tá? A medida do ângulo alfa é igual à medida do arco AP, tá bom? Bom, vale a pena fazer uma observação, tá? Primeira observação. Se eu pegar na circunferência agora dois pontos A e P, da seguinte forma, o ponto A aqui e o ponto P ali, ó, e traçar o raio, olha lá o raio, tá bom? Ora, note que pode ser tanto para cima como para baixo, dá na mesma, tá? Vai determinar um arco, olha lá, ó. Eu pus para cima, tá, pessoal? Aqui está o arco AP, tá? Olha lá, ali está o setor circular, né? Esse arco AP com esses dois raios aqui, determinei um ângulo central, ângulo alfa, tá? Esse arco recebe um nome especial. Ele é chamado de arco de meia volta. É metade da circunferência, tá? E o diâmetro, que é o segmento AP, tá? Então, o arco de meia volta, ele é determinado pelo diâmetro, certo? E esse arco para cima ou para baixo, tá? E já vale a pena adiantar um pouco o serviço, só para você, porque você já deve ter visto isso uma vez na vida. Esse ângulo central alfa, nós dizemos que vale 180 graus. Ó, uma forma de medir ângulo, que eu já vou tratar daqui a pouquinho, tá? Só estou adiantando um pouco. Ou também pode ser dito que o ângulo alfa é π radianos. Aqui já estou colocando uma ideia na tua cabecinha de que um ângulo, um arco, ele pode ser medido, de forma angular no caso, né? De duas formas mais conhecidas, que é o grau ou radiano, tá? Existe uma outra terceira forma de medir, que é o grado, mas esse ninguém usa, tá, pessoal? O grau e o radiano são as mais usadas, tá? E a outra observação é o seguinte, imagine você pegar uma circunferência e o ponto A e o ponto P coincidirem, olha lá, aí traça o raio. Bom, se eu vou fazer o arco agora que vai de A até P, você concorda que é tudo isso? É, né? Isso aí, ó, determinou, então, portanto, o arco AP, que, na verdade, olha, essa região, que é o setor circular, nada mais é do que a própria circunferência. E olha lá o ângulo central. Então, isso nós chamamos de arco de uma volta, tá? Ou o alfa, que é o ângulo central, é 360 graus. Claro, se aqui era metade e aqui é inteiro, né? Qual é a metade de 360? É 180, né? Ou 2π radianos, tá? Bom, aí, tá, mas Bara, você falou já de grau e radiano. Então, foi o seguinte, olha lá, como medir um arco, tá? Você pode medir um arco de forma linear, pode sim. Como assim, Bara, de forma linear? Imagine você fazer o seguinte, medir o arco, né, o comprimento do arco linearmente, nada mais é do que você retificar uma curva. Retificação de uma curva. Como assim retificação? Eu quero que você imagine o seguinte. Tá vendo esse arco AP aqui, ó, que está passando laser? Imagina você pegar uma corda que é bem flexível,
colocar uma extremidade no ponto P e a outra extremidade no ponto A. Então, a corda você coloca lá, aí você pega essa corda e estica. E mede com uma régua, por exemplo. Tá? Então, você vai fazendo o cálculo linearmente. Então, trocando em miúdos, imagine você pegando uma régua, colocando ali, ó, uma régua, tá? Bem na ponta do P. Aí você vai pegar esse arco aqui, a extremidade A, como se estivesse pondo uma corda ali, e esticando essa corda. Olha lá, ó, esticando a corda. E a corda vai ficar lá, ó, piscando, tá vendo? Na régua. Então, esse pedaço aqui, que é a corda, tem o mesmo tamanho que esse arco. E você está medindo linearmente. Então, nesse caso, você estaria medindo esse arco em centímetros, provavelmente. Né? A régua em centímetros, tá? Pode ser milímetros, quilômetros, metros, sei lá. Tá bom? Bom, mas também você pode medir um arco, um ângulo, né, de forma angular, né? Que já foi falado na tela anterior, né? Alfa igual a P, tá? Que é a mesma medida, ângulo central, tá bom? Bom, então, resumindo, comprimento linear de um arco, tá? Seria a mesma unidade linear do raio. Então, significa que se o raio estiver em metro, o arco, a medida, né? Quando você retifica ele, estará em metro. Se o raio estiver em centímetro, quando você retifica o arco, ele vai estar em centímetro. Tá bom? Ou você pode medir um ângulo, né, um arco, de forma angular. Tá? A gente usa o grau ou o radiano. O grau, você vai colocar uma bolinha em cima. E o radiano nós vamos simplificar por rádia apenas. Tá? Já vou falar sobre essas duas medidas daqui a pouquinho. Tá? Veja, quando você mede a distância, por exemplo, né, caminhou, você pode falar assim, eu caminhei 1 quilômetro. Mas se eu falar, não, você caminhou 1000 metros, você não caminhou a mesma coisa? Só que está medindo com duas unidades diferentes. Uma é quilômetro, outra é metros. Mas 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. Ok? Então você pode medir em grau, radiano, mas significa o mesmo ângulo. Ok? Então, curiosidade. Então, imagine se eu pegar uma circunferência e dividir em 4 partes iguais. Tá? Note que eu dividi a circunferência em 4 partes iguais e cada ângulo aqui, ó, forma 90 graus ali, 90 graus ali, 90 graus ali e 90 graus ali. Ora, quantos 90 graus você está enxergando? 4? 4 vezes 90? Tcharam! 360. Por isso que a circunferência tem 360 graus. Uma volta completa, 360 graus, tá? Bom, vamos falar do grau então. Tá? Então, o que seria o grau? A essência da medida grau. Tá? Então, imagine você pegar uma circunferência e vamos dividir essa circunferência em 360 partes iguais. Tá? Pessoal, não vai caber aqui a divisão, tá? Fica muito pequenininho, daí nem aparece. Então, eu quero que você use a tua imaginação e acredite no que eu estou falando, tá? Então, ó, tracei o raio e tem aqui essa marquinha azul, para dizer, ó, estou marcando esse primeiro ponto. Aí, dividi mais um pedacinho azul ali, outro pedacinho azul ali. E vou dividindo vários. Ou seja, eu dividi em 360 partes iguais. Se você for contar aqui, não tem 360, mas eu quero que você acredite. Tá? E aí, o que acontece? Cada pedacinho desse, olha que vai piscar aqui, olha lá, equivale a 1 grau. Então o outro de cima, olha lá, piscando, 1 grau. Então eu posso escrever assim, cada 1 grau corresponde a 1/360 avos da circunferência dividida. Oi, Bara? Fração? Lembra de fração? A parte de baixo, o denominador, ele indica lá em quantas partes você dividiu a figura. Eu dividi em 360 partes. E a parte de cima, o numerador, indica quantas que eu peguei. Eu peguei uma parte. Então, 1 grau corresponde a uma parte desses 360. Tá? E, obviamente, né, uma volta completa, 360 graus. Né? Então, cada um tem 1 grau. Tá? Então, isso é 1 grau. Simples assim, né? Tranquilo. Tá? Vamos falar então agora o que é o radiano. Então, imagina você pegar uma circunferência. Só que agora eu vou lembrar uma coisa. Espero que você se lembre. Lembra do
comprimento de uma circunferência, a fórmula do comprimento de uma circunferência, que era 2πr, 2 vezes π vezes o raio. Lembra disso? Lembra? Ah, espero que sim. Mas o π, ele vale aproximadamente 3,14. Veja, isso aqui é o símbolo de aproximadamente. Eu peguei 2 casas depois da vírgula. Só que o π tem muito mais casas depois da vírgula. Então, você vai pegar o número de casas de acordo com a precisão que você deseja. Tá? Então, como aqui eu não quero ser tão preciso assim, só estou querendo mostrar a ideia, então eu vou pegar 2 casas depois da vírgula. 3,14. Tá bom? Se você pegar esse π e substituir na fórmula do comprimento da circunferência, não fica assim? 2 vezes 3,14 vezes o raio. Fica, né? E 2 vezes 3,14, então dá aproximadamente o comprimento da circunferência, 6,28 Rs. Peraí. O que significa dizer essa informação? Que o comprimento, comprimento é parte, a borda aqui, né? Se você medir a borda aqui, o comprimento, se você pegar aqui, colocar uma corda, né, na pontinha, contornar aqui tudo, aí pega essa corda e estica e vai medir o comprimento dela. Então, eu estou dizendo que esse comprimento cabem 6,28 raios. Como assim, Bara? Pegando essa corda, esticando essa corda, cabem 6,28, ou seja, 6 inteiros e 0,28 raios. Então, 6 raios e 0,28 raios. Entendeu a ideia? Tá. Vou te mostrar. Olha lá na figura. Presta atenção. Peguei o raio. Marquei ali. Agora eu vou montar um arco cujo comprimento tenha o tamanho do raio. Lembra que eu mostrei sobre a retificação? Né? Você pega uma cordinha, retifica. Então, esse comprimento tem que ser o mesmo tamanho do raio. Então, a hora que eu vou escrever lá, ó, R. Aquele arco, estou dizendo para você que vale R. Tá? Se você retificá-lo, vai ter o mesmo tamanho do raio. Tá bom? Bom, olha lá. Separei ali. Vou colocar mais uma vez o raio. Olha lá. Separei. Vai contando. Quantos raios já estão cabendo ali? Ó? 1, 2. Olha lá. Mais uma vez. Separei. Mais uma vez o raio. Separei. Mais uma vez o raio. Separei. Mais uma vez o raio. Separei. Você concorda que agora aqui nessa parte não vai caber o raio? Concorda comigo? Mas faz o seguinte. Quantos raios você já colocou? Olha lá. 1R, 2, 3, 4, 5, 6 R's. Olha lá, 6 vezes o raio. Esse pedacinho que não é o raio inteiro, eu te garanto. Olha, vai piscar vai aparecer em verde. Olha lá, é o 0,28 raio. Ô, Bara, por que você colocou 0,28 R? Porque aqui, ó, nesse primeiro, por exemplo, eu não escrevi, mas poderia ter escrito assim. 1 vezes R. Aqui, 1 vezes R. 1R, 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 1R. Que somando tudo para dar o comprimento da circunferência, dão 6 R's mais, olha lá, mais 0,28 R. Somando isso daqui, 6,28 R. Olha lá piscando. Bateu. Bateu, tá? Então agora com isso eu consigo dizer para você o seguinte, que na circunferência cabem 6,28 raios aproximadamente, tá? E com tudo isso dá para eu definir o que é um radiano. Olha lá no desenho, na figura lá. Olha lá. Esse ângulo formado aqui nesse primeiro momento é um radiano. Então aqui também vai ter um radiano, aqui vai ter um radiano, um radiano. Entendeu a ideia? Aqui não vai ter um radiano, tá? Aqui é menos do que um radiano. Tá? Que é o comprimento do raio. Então eu posso determinar para você a definição do que é um radiano. Olha lá. Um radiano é um ângulo central, olha lá, é um ângulo central subtendido por um arco, então esse ângulo central está subtendido por esse arco, cujo comprimento é igual ao raio da circunferência. Isso é um radiano, tá? É esse arco aqui que tem o ângulo, né, um radiano, que tem o raio cujo comprimento é o mesmo valor do raio, só isso, tá? Então eu posso garantir para você que a circunferência tem aproximadamente, porque aproximadamente, Bara, porque eu estou pegando 3,14, mas eu poderia pegar 3,14, 16 e por aí afora, tá? 2π radianos.
Lembra da primeira tela que eu falei que o ângulo de uma volta inteira tinha 360 graus ou 2π radianos? Tá aqui, tá bom? E também, claro, que eu posso montar essa relação, né? 2π radianos, então é aproximadamente 360 graus. Por que aproximadamente novamente? Porque eu estou pegando 3,14, tá? Bom, e aí você poderia perguntar, e como é que eu posso estabelecer os outros ângulos, né? Que são, assim, notáveis até. Então, vou fazer uma brincadeira. Pegando essa última parte aqui, ó, 2π radianos igual a 360, e vou repetir aqui, tá? Imagine agora que você quisesse descobrir, em radianos, o ângulo de 180 graus. Está aqui, ó. Tá bom? Ora, veja, você está notando que 180 graus é a metade de 360? Então, se eu pegar 360 e dividir por 2, eu sei que vai chegar no 180. Então, para seguir a mesma proporção, né, eu vou pegar o 2π radianos e, olha lá, também vou dividir por 2. Quando se divide 2π por 2, sobra apenas quem? Π. Então, π radianos. Tranquilo, né? E se eu quisesse dizer 90 graus? Notou que 90 graus é a metade de 180? Ou seja, pega 180 e divide por 2? Então, se eu pegar o π, vou dividir por 2. Π divididos por 2, olha lá, π sobre 2, radianos, é 90 graus. Então, veja, são equivalentes. Tá? Duas formas de representar. É que nem 1 quilômetro equivale a 1000 metros. 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Duas formas de você medir. Duas unidades diferentes. Só isso. 45 graus. Vai. Olha lá, metade de 90. Então, divido aquilo ali por 2. E, mas já está dividindo por 2. Então, 2 vezes 2, 4. Então, fica π sobre 4. Tá bom? Bom, e você vai fazendo isso aí. Tá? Tem um jeitinho mais fácil de fazer isso? Tem. Porque, é claro, eu estou pegando ângulos fáceis de fazer. Então, vou dar uma dica para você, tá? Olha lá. Para transformar de radianos para graus. Então, se você tem um ângulo em radianos e quer transformar para graus, basta você fazer o seguinte, olha lá. Substitui o π por 180 graus. Pronto, você vai direto. Como assim, Bara? Então, olha lá, exemplo. Se eu tiver 3π sobre 2 radianos, e eu quero descobrir quanto que vale isso aí em graus, o que eu falei? No lugar do π, coloca 180. Então, no lugar desse π, vou pôr 180. Então, vai ficar assim, 3 vezes 180 divididos por 2. Não é verdade? Divide o 180 por 2, dá 90. Então, fica 3 vezes 90. E 3 vezes 90, 270. Conclusão, 3π sobre 2 radianos é a mesma coisa que 270 graus. Simples assim, tá bom? Então, de radianos para graus, só substitui o π por 180. Bará? E se fosse ao contrário, se fosse de graus para radianos? Tá bom, tá bom. Você multiplica por π sobre 180. Quer ver? Imagine que eu tenha lá um exemplo, 45 graus. Tá? Eu quero descobrir isso aí em radianos. Então, o que está dito ali? Multiplica por π sobre 180. Então, tá lá, multipliquei por π sobre 180. Simplifico 45 por 180. Dá para dividir tudo por 45. 45 por 45 dá 1. E 180 por 45 dá 4. 1 vezes π sobre 4 é a mesma coisa que π sobre 4 radianos, que é a mesma coisa que 45 graus. Bara, não gostei dessas dicas. Tá bom. Então, observação. Na verdade, você está usando uma regra de 3, tá? Só não queria dizer isso. Tá? É uma regra de 3. E eu uso como parâmetro nessa regra de 3, olha, vai piscar aqui em cima. Eu uso essa referência, que é o mais fácil de gravar. Π radianos equivale a 180 graus. Então, se você quer descobrir, por exemplo, 45 graus, você coloca lá 45 graus embaixo de 180 e coloca x embaixo do π. Resolve a regrinha de 3. Simples assim. Tá bom?